Irmãos, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? De alegria outra oportunidade que Deus tem nos dado, de mais uma vez, poder cultuar a Ele, mais uma vez poder escutarmos um pouco da sua palavra. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 11. A partir do versículo 11. Nós iremos ler até o versículo 17. Versículo 11 até o 17. Amém? Pode ler? Diz assim a palavra de Deus: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que das vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade outra vez de poder, Senhor, transmitir a Tua palavra. Roga ao Senhor, Pai, perdão, Senhor, pelas minhas tantas falhas, pecados. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração pela Tua santa e gloriosa palavra, Senhor, apesar de mim. Ó Deus, que ela seja, Senhor, esta noite uma vez mais, Senhor, aquela que irá nos consolar, nos confortar, aquela que irá, ó Deus, nos exortar, nos trazendo, ó Deus, a realidade da Tua palavra, a realidade da Tua vontade, Senhor. Alerta ao nosso coração, alerta a nossa consciência, Senhor, a fim de que sejamos, ó Deus, cristãos que obedecem aos Seus mandamentos melhores, Senhor, que vivamos nesta vida, Senhor, a fim de sermos luz e sal aqui, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta que Paulo escreve aos Coríntios, e essa considerada a segunda carta que Paulo vai escrever aos Coríntios, esta na realidade é a terceira carta que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, dado porque Paulo, ele é o fundador da igreja de Corinto. Ele vai, em uma de suas viagens, ele vai viajar para essa cidade de Corinto, sendo a cidade de Corinto uma cidade de um comércio muito ativo, de ter uma economia pujante, uma economia forte nessa cidade, por conta das navegações em um porto que havia em Corinto. Então,
era um lugar propício para a pregação do evangelho, de maneira que seria mais fácil você levar o evangelho para outros lugares através dessa cidade. Vinha muitas pessoas virem para essa cidade, fazendo seus negócios, comprarem, venderem. Então, Paulo tinha um campo muito amplo para se pregar o evangelho na cidade de Corinto. E Paulo funda a igreja ali. Depois de um tempo, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. Ele escreve a primeira carta aos Coríntios por vários problemas que havia naquela igreja. E Paulo vai ali listar alguns, solucionar alguns problemas. E vai deixar aquela cidade, porque Paulo é um missionário. Ele vai anunciar o evangelho em várias cidades, em vários países, a fim de que o evangelho fosse propagado. Só que Paulo tem conhecimento de que há muitos problemas na igreja de Corinto. Nós sabemos que ela é uma igreja que teve problemas morais graves, teve problemas do culto, que Paulo teve que resolver, irmãos querendo ser maiores de forma espiritual um dos outros, havia uma certa competição. E aí Paulo vai escrever uma segunda carta, que essa é uma carta que ele faz uma grande exortação a esses irmãos. Nós poderemos ver essa carta que ele vai escrever. Aqui o capítulo 2, capítulo 3, na verdade, de 2 Coríntios, ele fala assim, página agarrou aqui, peraí irmãos, capítulo 3, o versículo 1 a 3, deixa eu só achar aqui, peraí irmãos, eu me perdi aqui irmãos, peraí, rapidinho. Aí ele escreve essa segunda carta, irmãos, que é uma exortação forte que ele fala para os irmãos. E nessa exortação, que ele faz uma exortação extrema a eles, ele vai saber do arrependimento que esses irmãos têm, vai saber do arrependimento desses irmãos que eles têm, e ele vai escrever a terceira carta, que é essa carta que nós denominamos a segunda carta. Essa segunda ali, que é intermediária entre a primeira e essa, a que nós temos conhecimento, que está na Bíblia, essa segunda é um consolo que Paulo fala aos irmãos, e ele vai considerar o arrependimento desses irmãos, vai considerar que esses irmãos ouviram a sua pregação, viram o seu ensino, né, e também vai exortar eles que eles devem aceitar o ministério que Paulo fez, e vai consolar esses irmãos que Paulo tem um grande amor por esses irmãos. Então essa segunda carta é um consolo e também uma advertência dessas repreensões que Paulo deu a esses irmãos de Corinto. Aí irmãos, Paulo chega aqui no capítulo 5, ele vai argumentar com esses irmãos a defender o seu ministério de problemas que havia na igreja de Corinto, de outros mestres que estavam passando pelaquela igreja, estava trazendo grandes problemas e desprezando o ministério de Paulo. E ao fazer isso, Paulo vai argumentar, irmãos, com o evangelho, que na verdade, esses irmãos em Corinto, ao recepcionar esses outros apóstolos, e é considerado por Paulo, chamado por ele de superapóstolos, ao considerar esses irmãos melhores pela aparência que eles tinham, pela eloquência que eles tinham, pelo modo de vestes que eles tinham, porque Paulo era considerado por esses apóstolos, superapóstolos, irmãos, como um homem muito humilde, pobre. Paulo, ele vivia de um trabalho simples, vivia de forma simples. Paulo era um grande conhecedor e erudito, e um homem que explicava aos irmãos, mas ele não era um grande orador, né, que é diferente, aquela pessoa que chama a atenção pelo modo de falar. Paulo tinha muito conteúdo, né? E esses homens chamavam a atenção por isso, né? Pela aparência que tinham. E Paulo vai dizer que esses irmãos, a recepcionar esses homens desta maneira, não tinham entendido o evangelho de Cristo. Ele vai dizer mais à frente aqui sobre isso. E aí, irmãos, no versículo 11 ele fala: assim, irmãos, que sabendo o temor que se deve ao Senhor. Versículo 11, irmãos. Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé,
mas somos manifestos a Deus. Espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Paulo, irmãos, argumenta aqui que nós devemos, pelo temor do Senhor, nós devemos persuadir os homens à fé. Ele diz isso por conta de temer a Deus. Ele diz porque o versículo 10 ele fala: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ele fala assim: porque todos os homens vão comparecer ao tribunal de Cristo, devemos então temer a Deus. E tememos a Deus com o objetivo também, por isso persuadimos os homens à fé. Eu quero que o temor que nós temos, nós devemos fazer com que este temor nos leve a dizer aos outros, a persuadir os outros que eles estão num caminho errado, que eles precisam compreender melhor o Evangelho, que precisam compreender melhor a fé, que precisam abandonar talvez certas heresias. O temor a Deus leva-nos a persuadirmos aos outros a fé em Cristo e a compreender a palavra de Deus melhor. Só que por que Paulo também fala deste temor? Por conta, irmãos, do ataque que estes homens faziam a esses irmãos e a igreja e a verdade do Evangelho. Pela aparência que eles estavam. Vocês não devem temer a Deus, temer aos homens por conta da aparência que eles têm. Vocês não devem temer a eles por conta dessa eloquência que eles apresentam de alguma maneira. Já viu, irmãos, aqueles pastores que a palavra deles é a última, é a verdade, eles não podem ser contrariados? Mesmo que você vá à Bíblia e mostre a eles o erro, mesmo assim, eles não consideram errado. Paulo está dizendo, o temor deve ser ao Senhor e não a estes homens. Por isso que nós persuadimos os homens à fé. Mas Paulo também fala, por isso nós somos, o temor de Deus leva-nos a fazer isso, mas também nós somos manifestos a Deus. Paulo está dizendo que o ministério de Paulo era manifesto ao Senhor, era claro, irmãos, o que Paulo fazia. O evangelho, o ministério que Paulo exercia era extremamente claro, era manifesto ao Senhor. Os irmãos da igreja poderiam averiguar que o que Paulo fazia vinha de fato a Deus. Deus manifestava e demonstrava segundo o ministério de Paulo. Havia uma demonstração clara ali do ministério dele. Aí Paulo fala, não só manifesto a Deus, Deus de fato vê o que eu faço. Deus cumpre e demonstra o meu ministério. Mas não só isso, irmãos, eu espero também que isso seja demonstrado nas vossas consciências, que sejam manifestos também a vocês. Não só a Deus, que de fato eu sei que a Deus é manifestado, mas a vocês também. Paulo está fazendo uma defesa aqui, irmãos, do seu ministério, do ataque que ele tinha. Uma coisa, irmãos, que nós temos visto hoje, é um ataque, irmãos, claro às doutrinas do Senhor. Um ataque direto à palavra de Deus. E principalmente, sabe a quem? Que as pessoas estão atacando hoje, irmãos? A Paulo. Existe uma pseudo aí, uma aparente boa teologia, que faz uma divisão, irmãos, entre Paulo e Jesus, em que Paulo destoaria daquilo que Jesus ensinou. Esses dias para trás, conversando com um colega meu, ele disse assim, mas você cita muito Paulo, como se houvesse uma diferença, irmãos, do ensino de Paulo para o ensino de Cristo. E você sabe por que isso, irmãos? Porque Deus levantou Paulo para dar base do que nós entendemos hoje como doutrina cristã, como os ensinos que nós hoje entendemos como a regra da nossa fé. Foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Deus deu a este homem, como deu aos outros também. Paulo não é diferente, irmãos, então daquilo que Isaías ensinou, daquilo que Jeremias ensinou, daquilo que Pedro, João, os apóstolos, outros ensinaram. Mas como que Deus deu mais sabedoria a ele, ele foi o homem que mais escreveu. E ele estava sendo atacado nesta igreja de Corinto por estes super pseudos aí, né, apóstolos. Então, que o ministério dele seja também manifestado entre vocês. E aí Paulo vai explicar, irmãos, o porquê, o motivo de estar se defendendo também. O versículo 12, ele fala assim, porque não nos recomendamos outra vez a vós,
mas mando-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo, irmãos, então, vai dizer para esses irmãos, Paulo vai, irmãos, dizer para os irmãos, dizendo assim, que ele era um homem realmente de Deus, um homem que tinha características de que era um apóstolo escolhido por Cristo, e que ele ensinou, aqueles irmãos deveriam seguir, deveriam obedecer. E ele vai dizer, explicando essas coisas, mas eu não estou, irmãos, recomendando-vos outra vez a vós, eu não estou me recomendando a vocês. O que eu estou fazendo? Eu estou dando ocasião para vocês se gloriarem de mim. Por quê? Para que vocês respondam a estes falsos apóstolos, os que se gloriam na aparência e não no coração. Lembra do que eu falei desses super apóstolos que tinham uma aparência? Paulo vai dizer, eu estou falando para vocês do que eu sou, do que eu vi, do que eu vivi. Estou defendendo o meu ministério para vocês responderem a eles. Paulo foi escolhido por Cristo, é um dos apóstolos que o próprio apostolado que andou com Jesus garantiu. Paulo é um homem que escreve segundo a vontade de Deus, ele escreve a palavra de Deus. Paulo fala isso em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 3, o versículo 1 a 3, ele fala, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ele diz a mesma coisa aqui, né? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, Paulo fala, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Paulo está falando, vocês, irmãos, são a carta de Cristo, ministrada por nós, por Paulo, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo então, irmãos, argumenta com eles, que vocês são a minha carta, a minha recomendação. Paulo aqui no versículo 2 está dizendo, fala para esses homens aí, quem eu fui para vocês, vocês são a minha carta. Por que ele fala isso, irmãos? Porque tinha muitos homens naquela época que vinham com uma certa recomendação, talvez de algumas igrejas lá, dizendo que ele foi recomendado a ensinar, recomendado a falar. Paulo fala assim, eu preciso de carta? Provavelmente essas pessoas pediram a Paulo uma carta. Como assim? É um absurdo, irmãos. Paulo foi o fundador dessa igreja. Vocês são a minha carta, Paulo falou. O ministério, a conversão, o crescimento espiritual de vocês diz, irmãos, quem eu sou. Essa é a minha carta, vocês são a minha própria carta de Cristo, e não escrita por mãos, mas pelo Espírito, porque eu fui que falei e o Espírito foi que escreveu no coração de vocês. Vocês são convertidos porque Cristo me trouxe a anunciar o Evangelho a vocês. O capítulo 1, versículo 14, ele também fala, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Vocês, Paulo falou, aqueles irmãos convertidos, era a glória de Paulo, porque aqueles irmãos se converteram por conta da pregação de Paulo, por conta do apóstolo Paulo, a ensinar. Nós podemos então, irmãos, observar que nestes dias, as doutrinas da palavra do Senhor têm sido atacadas veementemente, irmãos. O que o diabo quer fazer, irmãos, não é simplesmente destruir a Bíblia, porque ele sabe que isso não faz efeito, ele sabe que isso não é o que resolve e mata o cristianismo. Sabe porque o diabo é muito sagaz. O diabo, ele só quer, irmãos, distorcer algumas partes, ele só quer inverter alguns sentidos de algumas palavras. Foi assim que ele fez com Eva no jardim. Deus chegou para Eva e falou, Eva, e para Adão, né? Vocês podem comer de toda a árvore, menos de uma. Qual foi a fala do diabo para Eva? É verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma? Não foi isso que Deus disse. Deus falou, coma de todas, menos de uma. Aí ele entra na cabeça de Eva. Não falou não. Depois, quando Eva vai entrar no assunto, no argumento com ele, o diabo vai falar, não, é porque Deus sabe que você vai ser igual a eles. Olha a mentira. Ele não destrói o que Deus fala, ele distorce um pouco. Ele distorce. E é isso, irmãos, que estes homens e estes apóstolos estavam fazendo. Nós temos, irmãos, que permanecer no ensino
claro, evidente da Escritura. É a única segurança que nós temos, irmãos, de ter o Evangelho puro. Viver a verdade é importante, irmãos. A verdade do Evangelho, ela é importante, porque senão ela desvia e leva os homens à perdição. A salvação se dá pelo ensino da verdade, pelo ensino da palavra claro, evidente, em que você, com a sua Bíblia, pode dizer, de fato, está falando isso aqui na Escritura. Depois, você em casa poderá ler a carta de Coríntios e comprovar o que se eu estou falando é mentira ou não. Tem que ser assim. Porque senão, irmãos, nós iremos nos distanciar do que Deus disse àqueles homens que andaram com Jesus, que são os apóstolos, e Paulo, o mais preeminente deles, né? Que mais escreveu, que mais deu base, né? Ao que nós entendemos como cristianismo. E aí Paulo fala, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Respondam a eles o que é o ministério, o que Paulo veio nos ensinar. Porque nós não devemos nos gloriar na aparência, mas sim no coração. Tudo, irmãos, que é revelado na parte externa nossa, deve ter começado no coração. Se não começou no coração, irmãos, é falso. Se não começou internamente, é falso. A conversão não se dá, irmãos, pelo batismo nas águas. A conversão não se dá pelo agregamento simplesmente a uma igreja, pelo agregamento simplesmente a certos conceitos da fé. Não é assim que funciona o Evangelho. O Evangelho começa primariamente no coração. Se o nosso coração foi mudado, as coisas externas vão mudar na sua consequência. Automaticamente as coisas vão acontecer. Paulo está dizendo, a aparência não importa. Aqueles homens eram grandes homens eloquentes, mostravam-se ricos. Paulo era um homem humilde, que sofreu açoites, quase morreu. Foi tido como um homem ruim. Paulo vai dizer para esses irmãos de Corinto, eu fundei essa igreja, ensinei vocês o Evangelho, e vocês me tratam dessa maneira. Vocês me tratam assim. Vocês não entenderam então o Evangelho, porque vocês estão considerando os que são aparentes, os que apresentam alguma coisa, quando na verdade devia ser no coração real. O que eles ensinam faz sentido com a verdade? Faz sentido com o que nós ensinamos? O que os apóstolos que andaram com Jesus ensinaram? Não, mas eles são mais eloquentes, mas eles são mais aparentes. Pensa uma coisa, irmãos, se você vê na televisão ou qualquer outra igreja por aí afora, uma pessoa que quer demonstrar muita ostentação, um ar de superioridade, de intelectualidade, mas que não tem compromisso com a palavra de Deus, irmãos, já desconfie de cara. A humildade, irmãos, é o que é o Evangelho, é o que Paulo demonstrou e é o que Cristo fez. Qual é a censura de Jesus para os fariseus? Vocês fazem coisas porque vocês querem aparecer. Vocês fazem prolongadas orações nas ruas. Por que Jesus foi rejeitado, irmãos? Porque era um simples carpinteiro, irmãos, filho de José. Por que Jesus não foi aceito pelos judeus? Porque ele não era um homem que veio tomar Roma. Era um homem que comia com os pecadores. Certa cidade, na própria cidade dele, fala, quem é Jesus? Esse não é o filho de José, o carpinteiro? Um homem simples, um homem comum. Mas o Evangelho está nisso, irmãos, na simplicidade e na verdade, e não na aparência. É por isso que tem muitos homens e mulheres enganando as pessoas aí fora com um falso evangelho, com uma mentira. Nós devemos estar cravados, irmãos, na palavra do Senhor. Aí, irmãos, uma das coisas que eles falavam de Paulo está no versículo 13. Paulo fala, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Estes homens chamavam Paulo de louco, chamavam ele de doido. Por quê? Porque ele era fervoroso, irmãos, no espírito. Ele era fervoroso na sua vida cristã. Ele realmente, irmãos, se absteve de todas as coisas a fim de manifestar o evangelho neste mundo, a fim de pregar a palavra de Deus.
Paulo fala em Filipenses que ele era um homem extremamente inteligente, ele era da tribo de Benjamim, ele era, segundo a lei, um fariseu que conhecia perfeitamente a lei. Se ele quisesse se gloriar, ele podia se gloriar, mas ele não faz isso, irmãos. Ele fala, eu tive isso como perca, para ganhar a Cristo, tudo isso como esterco, como nada, para ganhar a Cristo. Paulo então, irmãos, vai viver uma vida simples, a fim de pregar o Evangelho no máximo possível, a fim de pregar o Evangelho de forma grande, irmãos, para que as pessoas conheçam realmente o Evangelho de Cristo. Ele então é considerado por muitos ali, irmãos, como loucos. Ele fala, porque se enlouquecemos é para Deus. Eles não entendiam, irmãos, por que Paulo tinha aquela paixão por Cristo, por que Paulo era humilde nas suas palavras, por que Paulo vivia o Evangelho na sua simplicidade e considerava os outros e amava os outros da maneira que amava e continuava a pregar o Evangelho apesar do sofrimento, das tribulações, apesar das perseguições, apesar de tudo, ele continuava, irmãos, a servir a Deus. Este homem é louco, este homem deve ter algum problema, irmãos. Mas ele fala, mas se nós enlouquecemos para Deus, mas se nós conservamos o juízo, é para vós. Que por muitas das vezes Paulo parecia um louco ao brigar com esses apóstolos, parecia um louco em ser controverso. O que é ser controverso, irmãos? Você prefere ser uma pessoa muito rica ou uma pessoa que não tem nada? Para o mundo isso é controverso. O cristianismo, irmãos, é loucura para os homens. Nós sempre estamos, irmãos, na contramão. Nós sempre somos o inverso. A morte de Cristo para o cristão é o quê? A vitória, não a derrota. Olha que inversão, como assim? Um homem que morreu na cruz, pendurado, cuspido, rejeitado, venceu? Sim, venceu. Ele venceu. Essa é a loucura, irmãos, do Evangelho. E estes homens não compreendiam isso. Que Paulo, ao viver o Evangelho, a pregar o Evangelho, estava perdendo tudo. Este homem é louco. Nós enlouquecemos para Deus. Mas ao mesmo tempo ele conserva o juízo, irmãos, no sentido de ser um homem que era cauteloso com esses irmãos, que ao observar Paulo, eles observavam cautela nas palavras, sensibilidade, ensinos claros, e com aqueles falsos apóstolos, briga, que apontava o dedo e dizia que aqueles homens estavam errados, que poderia ser chamado de louco. E o juízo dele permanecia na palavra de Deus para os crentes, para os que receberam a fé de Cristo. Então, irmãos, por que Paulo vai explicar essa loucura dele? Ele fala, versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Como então não ser louco, irmãos? Como então não viver essa vida aparentemente controversa, essa vida aparentemente contrária? Como que eu não viverei isso? Se Cristo morreu por mim, porque o amor dele nos constrange, o amor dele nos impele, irmãos, a agir de certas maneiras. O amor dele levava Paulo a viver de uma maneira tal que fazia com que as pessoas pensassem que ele fosse um louco, fosse um doido. O amor de Cristo, irmãos, aqui, que Paulo fala como, que a tradução nossa fala como constrange, pode ser aquilo, é ser apertado, é ser impulsionado de certa maneira. Não é constrangimento só nesse sentido, porque no nosso linguajado português, constrangimento pode ser, nossa, eu estou constrangido e faço aquilo, né? Fiquei constrangido e acabo fazendo aquilo outro. Pode ser nesse sentido também, mas é no sentido de apertar, de ser impulsionado. Paulo era impulsionado pelo amor de Cristo. Então, parecer ser louco, não fazer caso das coisas, pregar o Evangelho da maneira que ele pregava, ter sofrido tudo que ele sofreu, quase ter morrido várias vezes, ser perseguido pelos seus patriotas, irmãos judeus, ser perseguido pelos gentios romanos, ser perseguido pelos gregos. Mas o que fazia Paulo fazer isso? O amor de Cristo constrangia, o impulsionava, o empurrava.
Como eu posso não ser assim? Como eu posso não viver assim? Se Cristo me amou. Se Cristo me amou. Como, irmãos, nós não seremos loucos por Cristo, por um amor arrebatador? Paulo vai dizer, irmãos, que a morte dele é a demonstração do seu amor, e que ao ver esta morte por mim, pelos meus pecados, ele fala que se um morreu por todos, logo todos morreram. Esse pensamento de dizer Cristo morreu por mim era o que impulsionava, revelava o amor de Cristo por Paulo. E Paulo falou assim: o amor de Cristo é constrangedor, ele me empurra, ele me impulsiona. Quando eu lembro do que ele fez por mim, eu não consigo viver de outra maneira. Nós, irmãos, temos que ter este mesmo sentimento em relação ao que Cristo fez por nós. Um certo pregador que os irmãos sempre citam aqui, Paul Washer, ele fala que nós precisamos de um batismo de amor. Sabe, irmãos, talvez o nosso avivamento não está na compreensão de sermos mais santos. O nosso avivamento da igreja, do que os irmãos, a igreja cristã pede, talvez não seja pelo caminho daquilo que nós simplesmente queremos fazer, como orar talvez muitas horas, mas sim pela compreensão do que Cristo fez por nós. Então oraremos mais, então seremos mais santos. Ao observar o que Cristo fez, diremos: como então viveremos de maneira errada se Ele morreu por mim? Estar avivado, irmãos, é ter uma maior compreensão do amor de Cristo por você. Aquela mulher, irmãos, que estava derramando o azeite aos pés de Jesus, ela compreendeu o quão pecadora ela era. E ao compreender isso, ela compreendeu o quanto era amada. Aquela mulher que foi pega num ato de adultério, Jesus está escrevendo, riscando na terra. Os homens trazem ela e falam: vamos apedrejar ela, porque a lei de Moisés diz que tem que apedrejar. Jesus não fala nada, até que eles insistem e ele fala: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atira a pedra nela, todos tinham pecado, obviamente, e se retiram. E Jesus chega para ela e fala assim: cadê os teus acusadores? Ela responde: eles se foram. Ele fala assim: eu também não te acuso, vai e não peques mais. Pensa aquela mulher, aquela morte, irmãos, era certa daquela mulher. Aquela mulher iria morrer, naquele momento não tinha como escapatória, ela sabia disso. Fui pego no ato de adultério, eu vou morrer, é certo. Agora imagine, irmãos, o amor dela por Cristo. Que ela viu quão pecadora ela é, e foi perdoada, foi salva, foi livre. Isso, irmãos, é a noção que nós devemos ter do Evangelho. Você tem que ter a noção o quanto você é pecador, o quanto você não merece a salvação, o quanto Deus é bom para nós, irmãos. O quanto Deus foi misericordioso. Ter essa compreensão de quanto nós somos pecadores nos fará compreender o quanto Cristo nos amou. Isso é o Evangelho, é a compreensão máxima do que Cristo fez por nós, por meros pecadores. Por isso que o amor para Paulo, o amor de Cristo constrangia Paulo, empurrava Paulo. Eu não posso viver de outra maneira, a não ser viver para este homem. Faça uma coisa, irmãos, faça uma coisa. Vá à palavra de Deus, vá à oração, vem aos cultos com um propósito: compreender o que Cristo fez por mim. Visualizar isso, visualizar a sua morte e a sua ressurreição, o do porquê que Ele fez isso. Se nós não temos, irmão, certeza da nossa salvação, vamos a Cristo. Se queremos paz para continuarmos sendo cristãos, precisamos ir a Cristo. Todo o nosso processo culmina em uma coisa, irmãos: irmos a Jesus. Tudo que nós vamos fazer como cristão em toda a nossa vida, do início, do momento que você se considera cristão convertido, vai culminar do início em se convertir a Cristo ao final, e vai convergir nele. Não há outro caminho, não há outro, irmãos, processo. Este é o processo. Sabe qual é o processo? Deus, irmãos, vai pegar você e vai colocar na forma de Cristo. Ele quer que eu e você sejamos mais parecidos com Ele todos os dias. E essa compreensão, irmãos, do quanto Ele nos amou, de quanto Ele foi misericordioso, quanto Ele foi bondoso,
quanto Ele foi gracioso para conosco, machucará o nosso coração. Quando nós pecarmos, fala assim, meu Deus, pequei contra sangue inocente. Pequei contra o Cristo que derramou o seu sangue pelo pecado que eu acabei de cometer. Eu pequei contra um Cristo que não merece o que eu estou fazendo agora. Os meus erros são extremos, são grandes, porque Ele fez algo impressionante para me salvar. Só que isso, irmãos, atrairá você mais a Cristo. Ele convida-nos a isso. Porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele quer que nós vamos a Ele todos os dias. E uma coisa, irmãos, que Ele fez, vou tentar acelerar aqui, irmãos. Uma coisa que Ele fez, irmãos, Ele morreu por nós, sendo nosso representante naquela cruz. Ele fala que logo, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Por que Paulo fala que todos morreram, irmãos? Porque a dívida do nosso pagamento, irmãos, era a morte. O que Jesus fez? Jesus nos representou na cruz. O que é isso? Pega um homem aqui do Brasil e manda para os Estados Unidos, embaixador que chama. O embaixador, ele é um brasileiro que vive nos Estados Unidos, por exemplo. Quem representa o Brasil nos Estados Unidos é esse embaixador brasileiro. As falas dele têm um peso do Brasil. As falas, as reuniões que ele faz, até o consulado lá, irmãos, é considerado brasileiro. Ele representa o Brasil. Assim, irmãos, Cristo fez. Cristo representou, irmãos, aqueles que depositaram a fé nele. Se você depositou a sua fé em Jesus, Ele te representou na cruz. O que Ele fez? Eu estou pagando aqui a dívida do Abner, a dívida do Sérgio. Eu estou pagando a sua dívida aqui. Eu estou morrendo por você. Isso que Paulo está falando. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. O que ele quer dizer? Vocês morreram quando eu morri lá. Eu representei vocês. Vocês deveriam morrer, mas eu morri por você. Ele representou. Então, irmãos, a nossa dívida foi paga. Por isso que Paulo fala que se um morreu por todos, logo todos morreram. E a dívida foi quitada no juízo de Deus. Nós estamos quites com o Senhor. E aí, irmãos, se é assim, Paulo fala, e Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que Ele fez isso? Se Ele morreu por todos, para que os que vivem agora por Ele, vivam não para si mais, mas por aquele que morreu por eles. Você será muito grato, irmãos. Vamos supor que você fique cego, e alguém te arranja um olho, sua mãe, seu parente, te arranja um olho para colocar no seu lugar, e você consiga ver a partir disso. Quão grato você vai ser a essa pessoa? Já viu aqueles transplantes de coração? A pessoa morre, eles tiram um órgão, guardam rapidamente, e aí consegue transportar para um outro paciente. O quão grato essa pessoa, quão grato nós somos a pessoa que doou o coração, porque Ele deu a vida dele me deu vida. Assim Cristo fez por nós. O quanto nós devemos viver por Cristo se Ele morreu por nós, é isso que deve estar na nossa consciência. Isso vai, irmãos, afetar o nosso coração, isso vai avivar o nosso coração, isso vai avivar a nossa consciência, isso vai avivar o nosso desejo de buscar a Deus, de conhecê-lo, do porquê que Ele fez isso. Nós devemos então viver assim. Paulo fala, para que não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso objetivo, viver para Cristo, viver por Ele, porque Ele morreu por nós. A loucura, irmãos, de Paulo, e o derramar de um perfume, como comentei, caro aos pés de Jesus, irmãos, não será entendido por alguém que não tenha experimentado a morte de Cristo e sua ressurreição em seu coração. Esses super apóstolos e até muitos desses cristãos não podiam experimentar isso, irmãos, porque eles não compreenderam que Cristo morreu por eles, ressuscitou. Como que pode compreender a loucura de Paulo, se você não experimentou isso? Se você experimentar o amor de Cristo, irmãos, nós compreenderemos o que Cristo fez por nós. O amor, irmãos,
demonstrado quebra o nosso coração. Nós temos gratidão pelas pessoas que nos perdoam. Quando você fez um crime, cometeu um crime grave, quando você sabe que você merece a punição e alguém diz que te perdoa, te dá o bem além, em vez do mal, você fica grato, nosso coração é quebrado, nós não aguentamos quando somos perdoados. Sugiro aos irmãos procurarem, irmãos, pastor perdoa serial killer que matou sua filha, nos Estados Unidos. Um homem matou mais ou menos 50 mulheres, terríveis, acho que isso é dos anos 50, nos anos 80, eu acho que os crimes que ele cometeu. Este homem matou várias mulheres, e uma delas era filha de um pastor. E no tribunal, e ele pegou, irmão, prisão perpétua. Porque ele confessou vários crimes lá, ou seria pena de morte, se ele confessasse seria pena perpétua. Ele confessa, e no tribunal várias pessoas, parentes das vítimas, né, vão falar no tribunal. Os Estados Unidos é assim, eles falam no tribunal lá. E várias pessoas vinham xingando aquele homem, xingando aquele homem, quero que você vá para o inferno, eu quero que você é um monstro, e chorando e falando, né, porque matou as filhas, os parentes daquelas pessoas, até que chega esse homem, esse pastor, um senhor barbudo assim, cabeça bem branquinha, ele fala: senhor fulano de tal, o senhor tornou muito difícil eu fazer o que o meu mestre me mandou fazer, o que Cristo me mandou fazer. E Cristo não mandou eu perdoar apenas algumas pessoas, mas mandou eu perdoar todas as pessoas. O senhor fulano de tal, ele diz o nome do cara, o senhor está perdoado. Aquele homem serial killer, irmãos, não chorou em nenhum da fala das outras pessoas. Todos xingaram ele e ele ficou frio olhando para as pessoas. Quando este homem diz, irmãos, que o perdoou, aquele homem cai em lágrimas. A única vez que viram este homem chorar. O perdão quebra o coração das pessoas. É essa a compreensão, irmãos, que nós devemos ter quanto a Cristo. Nós vermos e olharmos para Jesus e dizer: Ele ainda assim me perdoa, Ele ainda assim me aceita, Ele ainda assim me considera na sua presença, apesar de ser quem eu sou. Só que só terá essa compreensão, irmãos, se nós compreendermos também quão pecadores nós somos também. Por isso que nós precisamos ir a Ele. E aí Paulo vai finalizar, irmãos. No 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Paulo fala que este conhecimento de Cristo aqui, irmãos, que Paulo teve, em que viveu na mesma época, ter conhecimento de Cristo só na carne não era o suficiente. Muitas pessoas tiveram contato com Jesus na carne. Muitos viram Jesus, muitos conversaram com Jesus, muitos viram seus milagres, ouviram a sua pregação, mas ainda assim não se converteram. Ainda assim não tiveram esse conhecimento, esse contato real com Jesus. Ele fala: ainda que conhecemos Ele na carne, só que agora nós não conhecemos deste modo. E o versículo 17 ele fala: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. O que ele fala? O conhecimento da carne, irmãos, ele não era suficiente para a salvação. Ele fala: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O mero conhecimento de Cristo não fazia aqueles homens serem salvos, não fazia aqueles homens participantes de Cristo, mas sim o estar em Jesus, o pertencer a Ele, o ser dele completamente, é o que faz nós sermos nova criatura. Talvez, irmãos, no nosso tempo, as pessoas citam a Jesus, oram. Nunca vi, irmãos, os anos que trabalho lá na mesma empresa, as pessoas mudarem de comportamento. As pessoas querem orar, as pessoas leem a Bíblia, as pessoas citam a Bíblia, as pessoas citam a Jesus, publicam nas suas redes sobre Jesus. Mas será que as pessoas conhecem a Cristo realmente? É isso que nós devemos pensar. O estar em Cristo, irmãos, faz nós sermos nova criatura. E o que seria isso, irmãos? Nova criatura é porque Adão caiu, irmãos, ele era a primeira criatura de Deus, perfeita, no Éden. Ele era perfeito, e ele caiu, e o homem se tornou uma criatura caída.
uma criatura distante de Deus. Deus, irmãos, dessa criatura perdida vai fazer uma nova criatura. Vai fazer um novo ser que agora pertence a Deus. Um homem e uma mulher que tem um coração convertido ao Senhor outra vez. Que quer servir ao Senhor, que quer andar com Deus. E aqui dizem, irmãos, os teólogos, que criatura, essa palavra nova criatura seria melhor nova criação. Porque Deus vai fazer tudo novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa conversão acontecerá. Nós veremos, irmãos, todo mundo outra vez mudado e convertido a Deus outra vez. Todas as coisas irão mudar outra vez. E Deus, irmãos, não nos conduzirá ao caminho do Éden outra vez, para voltar ao Éden. Deus irá nos conduzir a uma nova criação. Deus fará novos céus e nova terra. Tudo se fez novo. Tudo, absolutamente tudo. Vi um pregador falando sobre esse texto. Ele comentou uma coisa muito interessante. Lembra da sua primeira conversão? Dos tempos da sua conversão? Do tempo em que Cristo brilhou para você de forma diferente, que você enxergou como pecador você é, você se arrependeu. Como que o mundo foi mais bonito para você? Como que você olhava assim, os pássaros, as árvores, os mares, tudo parecia mais bonito. Meu pai, que muitas das vezes comentava com a gente sobre a conversão dele, ele fala que no dia da conversão dele, ele olhava para o céu, parece que o céu brilhava mais, parecia que os pássaros eram diferentes, as coisas estavam diferentes. Sabe o que é isso, irmãos? É o start que Deus deu na nova criação. As coisas são bonitas e belas que Deus fez. Deus está trazendo, irmãos, do mundo de trevas, de escuridão, que o mundo se submeteu por conta do pecado, e levando este mundo de novo para luz, para perto dele outra vez, convertendo tudo. Por isso, irmãos, que nós temos esse sentimento, esse desejo por Cristo. Nós somos nova criatura. Nós desejamos coisas maiores. Nós desejamos coisas novas que Deus nos preparou. Nós andamos neste mundo com a expectativa de Deus, com a expectativa dele. Por isso que nós somos considerados estranhos. É por isso que o nosso comportamento é rejeitado pelas pessoas. É por isso que nós somos confrontados assim. Porque nós somos nova criatura. Nós não somos daqui. Nós somos de outro mundo. Nós somos como que forasteiros em terra alheia. Estamos andando só de passagem. A nova criatura, irmãos, tem um novo comportamento no seu coração. Tem um novo modo de pensar, um novo modo de agir. Ela não pensa como o mundo mais. Ela não tem as mesmas expectativas. Ela não tem os mesmos conceitos, os mesmos desejos que o mundo. Por quê? Porque ela é nova criatura. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Por que nós trabalhamos? Por que nós juntamos dinheiro? Por que fazemos faculdades? Por que fazemos as coisas que fazemos? Fazemos tudo isso pela perspectiva do Evangelho. Fazemos tudo isso pela perspectiva de Deus. Fazemos tudo isso para a glória dEle. Nós somos diferentes deste mundo. Enquanto este mundo vive numa loucura, irmãos, nessas expectativas, é aquele homem lá que Jesus cita. Vou aumentar meu celeiro, vou juntar cereal, vou juntar mais trigo. E vou falar para minha alma, come, bebe, folga. Porque você tem muito alimento para muitos anos. Mas Deus vai dizer àquele homem, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens juntado para quem será? A expectativa daquele homem estava errado. Os homens são loucos, irmãos, ao pensarem que ao ajuntar neste mundo, será o suficiente quando não será. Por isso, irmãos, que a nossa expectativa é diferente deste mundo. Nós podemos e devemos participar das coisas deste mundo, como trabalhar, como cuidar das nossas famílias e fazermos o melhor possível para isso. Juntarmos dinheiro, termos condições de podermos ajudar as outras pessoas, fazermos sim os melhores para a glória de Deus, mas fazemos com a expectativa e com o desejo certo, irmãos, porque nós temos um coração novo. Nós fazemos isso com a perspectiva da palavra de Deus. Fazemos isso com a expectativa, com as lentes, na verdade, do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos orar? Agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos tem falado. Deus, queremos te louvar,
te agradecer por estar, Senhor, outra vez aqui te louvando.